Muito bem, meus queridos, retornamos. Olha, agora é aquela hora do bate-bola, jogo rápido. Nós vamos sinalizar as principais etapas aqui de como classificar, como nós observarmos a área de implantação dos SAFs na propriedade. Em que questão? Ficar bem claro o que é uma área de conservação na minha propriedade e o que é uma área de preservação. E como eu posso utilizar as áreas de preservação ao meu favor, quando se trata da pecuária, ao meu favor, quando se trata da agricultura, de forma a manter aquela dinâmica inata daquela área de preservação. E como evitar interferências em áreas de preservação e conservação. Então, depois que a gente realizar logo esse bate-bola, se relembrar, aí nós vamos deixar aí vocês fazendo as atividades e eu volto para a gente realizar as correções. Então, olha lá na tela, queridos. Opa, aula 8.2. Na aula 8.2, verificar, então, o local de implantação. Não, minha diretora, volta, pode deixar a tela... Pode deixar a tela... Pode deixar a tela... Para mim poder ler aí, ó. Local de implantação dos SAFs. E aí nós vimos duas coisas. Local para a implantação do SAF e locais mais adequados. Back. Professor, o que eu tenho que botar na cabeça? Fácil. Local de implantação dos SAFs. Então, por exemplo, SAFs, eu tenho uma área na minha propriedade onde eu posso inserir na minha propriedade uma atividade agrícola ou inserir na minha propriedade, naquele local, uma atividade pecuária. Mas eu não estou falando já do local onde você já está exercendo essa atividade. Eu estou falando em um local, naquela porcentagem que é destinada ou à preservação ou à conservação, que é regulamentada, que tem uma NR, uma normativa. E aí, essas áreas que apresentam essas determinadas normativas, elas têm que ser cadastradas, ok? Vamos então relembrar todos esses passos? Aumenta aí, minha diretora. Olha só, galera, para relembrarmos aí, nós temos então o que a gente define aí de CAR, lembra? Lembra sim, CAR, Cadastro Ambiental Rural. E quando você entra no sistema, Aí você tem que lembrar, primeiro, lá nas aulas anteriores, nós estávamos falando assim, como eu vou classificar? O que eu tenho? Você vai ter que andar na toda a sua propriedade e fazer o levantamento de todas as espécies, animais, vegetais. Essa é outra aula. Você fez esse levantamento. Quando você fez esse levantamento, você estruturou, localizou, delimitou qual é a sua área. Você já tem uma horta ali, uma atividade agrícola, você já tem ali, ou então você já tem uma formação de pasto e aquelas outras áreas de preservação. Como é que eu sei se ela é uma área de preservação ou é uma área de conservação? Entendeu? Depois que você fez isso, que você já tem esses dados, você entra no sistema para fazer o processo de cadastramento. Ok? Comenta aí, diretora. Vimos também o que, pessoal? Não. Aqui, ó. Tá com o dedinho errado. Errou de novo. Aqui. Por exemplo, nós podemos também, o processo, já tenho áreas degradadas, já tenho uma região que eu sei, que eu classifiquei ali, determinada época do ano, fica alagado. Outra época do ano, não fica alagado. Então, por exemplo, não posso realizar uma atividade de pecuária, porque eu não posso fazer uma instalação nessa área de uma suinocultura, de uma caprinocultura, uma construção, um galpão, porque em uma área do ano ela é seca, mas outra área ela fica encharcada. Como eu posso utilizar essa área?
que é natural dela uma hora estar encharcada e uma época não está encharcada. Porque o solo é muito argiloso. Como é que eu posso, por causa da chuva? Então eu posso fazer um processo de reflorestamento. Ah, mas eu vou reflorestar. E o que eu ganho com isso? Porque, né? Empresário! Então você faz reflorestamento, né, com árvores que não vão interferir na dinâmica da floresta que está lá no fundo para a madeira. E aí, ó, você não tem problema de irrigação, você não tem problema de drenagem e vai ajudar a auxiliar no processo da integridade desse solo. Perfeito? Toda vez que a gente fala de reflorestamento, aí sim é um processo que você faz, é uma atividade que você faz para 7, 12 anos você ter o retorno. Também tem todo esse procedimento. Mas aí, vem para mim aqui. Lembra que depois que você faz, você pode fazer esse reflorestamento, dependendo da distância entre linhas e entre plantas, entre árvores, e você recupera a estrutura, diminui esse encharcamento, você pode fazer aí a formação de pasto e para inserir depois uma atividade pecuária. Então você estava reestruturando aquela área, tá bom? Aumenta para mim, minha diretora. Também, eu quero passar isso. Áreas que foram degradadas. Sabe aquela coisa empírica? Antigamente a gente queimava, a floresta voltava bem, com vigor, e a gente colocava atividade da pecuária. Hoje a gente não pode realizar esse processo porque a gente sabe que ocorre a degradação da área. Gente, essa imagem não aparece, né? Mas eles recebem o material. E para finalizar, lembra? Preservação e conservação. Preservação, proteção sem interferência humana. A natureza e é intocável. Então é uma área, a área dentro da sua propriedade, onde se tiver atividade de algum animal silvestre, macaquinho, um passarinho que está dentro do grupo que estão para ser extintos, um tamanduá-bandeira. Então, aquela área você não pode ter interferência humana, você não, nem de criação, nem de atividade agrícola. E como é que eu faço, professor, para não ocorrer interferência? Eu isolo? Eu cerco? Eu construo um muro? Igual os Estados Unidos? Não. Você faz corredores ecológicos para que aqueles animais possam ir para os habitats, porque eles podem ter regiões onde eles vão fazer o quê? Buscam sua alimentação e voltam, porque ali é o local onde eles dormem, onde eles descansam, mas eles se alimentam lá, eles se alimentam a 2 quilômetros, que está na propriedade do seu vizinho. Eles não sabem o que é cerca. Então, você faz corredores. A gente vai ver como ocorre esse processo de realizar corredores. E conservação? Isso é preservação, proibido. Agora, o que é conservação? É proteção com o uso da localidade, quando é permitido você usar a localidade. E aí nós demos aquele exemplo da apicultura. Você faz o levantamento do potencial agrícola, do potencial da pecuária naquela área de preservação, de conservação, desculpa. Galera, me estendi um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Para mim, diretora, rapidamente, quase já estendi meu horário aqui, ó. Vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês, tá bom? Tchau. E aí, terminaram as atividades? Voltei, foi rápido mesmo, galera. Olha só. Agora é a hora que nós vamos corrigir as atividades, mas não se preocupem, tá bom? Como é que nós vamos proceder, professor? Sempre lembrando aqui para vocês. Vou colocar a pergunta, vou ler a pergunta e mostro a resposta. E vou tentar ler a resposta sem falar, porque às vezes eu estou lendo a resposta, aí eu paro e começo a explicar. Vou ler toda a resposta. E aí eu vou explicar por que essa resposta ela contempla a pergunta. E muitas vezes, lembrando, galera, não tem necessidade de estar idêntico, igual às palavras.
Muitas vezes, quando nós estamos fazendo essa interação, né? Eu aqui, o professor ministrante, tem um professor presencial, a gente percebe o quê? Que os estudantes, eles descrevem um termo técnico. Então, eu vou dar tempo, deixar na tela para você colocar entre parênteses o significado. Você descreveu, aí só coloca o termo técnico. Ou então você colocou sinônimos, né? Mas não precisa estar com as mesmas palavras. E aí a gente vai frisando aquelas palavras-chave essenciais, tá bom? Também, se tiver questões fechadas, alternativa A, B, C, D, nós vamos explicar por que determinadas alternativas não contemplam a resposta. E se for necessário, a gente vai voltar lá no slide, tá bom? Aumenta para mim, minha diretora. Olha aí, ó, questão de número 1. Para selecionar o local adequado para você instalar os SAFs na sua propriedade, o produtor deve basear-se no cadastro ambiental rural, já realizado para a sua propriedade. O que este representa? Esse cadastro, o que isso representa? Olha aí, ó. O cadastro ambiental rural, CAR, é um registro público, eletrônico, de âmbito nacional. Ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. Aí lembra? É igual quando a gente mora na cidade. Vai uma pessoa lá, como eu faço cadastro? Você vai, não esqueci o nome do local, mas é na prefeitura. Você vai lá, aí gera o IPTU, vê a área que você tem, 1 metro quadrado, e quanto construiu. E lembra, fez benfeitoria? Tem que falar que fez benfeitoria, senão paga multa, meu querido. É igual na propriedade rural. Eu comprei, não tinha piscicultura, mas tu fez piscicultura, tu implantou piscicultura, tem que ser informado. Ah, quando eu comprei, eu criava galinha assim, solta. Acredita que agora eles falam que isso aí é galinha agroecológica? Solta! É uma instalação, você cria ela solta na floresta, é uma instalação. Agora, se você fez assim, não, agora eu tenho um dinheirinho, eu construí um galinheiro para as poedeiras. Você tem que informar que você tem uma estrutura de avicultura. Eu quero meus porquinhos soltos, agora eu fiz uma instalação de suinocultura. Tem que informar a área da instalação, onde estão os piquetes. É igual na cidade. Fiz uma edícula ali atrás de casa para comer um churrasquinho, tem que informar. Mas aí você também tem garantias, recursos, financiamentos rurais que vão auxiliar. Isso na área rural. Vamos para a questão 2? Meu Deus, já veio com a resposta? Já veio com a resposta! Olha o brinde aí, meus queridos! Demonstre, já está aí, ó. Demonstre a área de reserva legal que deve ser respeitada na Amazônia, no Cerrado e outras áreas. Então aí, galerinha, nós temos em verde, né, as questões de reservas legais e reservas não legais. Na Amazônia, nós temos aí uma porcentagem de 80% de reservas legais, no Cerrado, 35%, e nas outras, 20%. Só que nós temos que levar em consideração que desses 80% aí, nós só vamos frisar a Amazônia legal, onde está o estado de Rondônia, tá bom? Tá bom. Questão 3. Pensa, tá mais gelado do que o ar-condicionado aqui. O estágio inicial da capoeira passa a existir em áreas onde houve superexposição de recursos naturais. Exploração. Como está a situação das capoeiras na Amazônia? Na região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeira, estão aumentando com a extensão e importância devido ao constante desgaste ocasionado pelo homem. Professor, oi, this is true? Yes! Mas lembra o que está escrito na Bíblia? Se você fez uma coisa, mas você não tinha conhecimento para aquilo, você não pecou. Você é inocente, então nós estamos aqui. Não é?
That's true. Mas depois que você tem o conhecimento, você sabe, não pegue. Então não queime, não derrube a floresta. Faça o levantamento. Faça o levantamento de árvores que você pode utilizar a seu favor. Eu quero fazer pasto. Eu preciso derrubar a árvore e cortar para fazer... Não! Integra o pasto. Tem como fazer isso? É o que nós vamos mostrar. Então não se preocupe quando você escuta algumas pessoas falando, né? Que desgastes ocasionados na Amazônia por interferência do homem. Não sabíamos que podia fazer, porque desde o meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, da minha tia, lá dos meus antepassados, fomos ensinados a o quê? Né? Queima, vem tudo verde. É verdade. Mas hoje não há necessidade, porque depois de muita pesquisa, muito conhecimento, podemos fazer a integração de lavoura, pecuária e floresta, sem agredir. E assim a gente pode, né, conseguir insumos, conseguir investimentos bancários para fazer instalações, renovar as instalações de forma agroecológica. Aí a resposta é a minha explicação. 4! Já viu qual é a resposta? The question 4! Ok. Meus queridos, para mim, minha diretora, is easy. Olha aqui. A pergunta era, qual a diferença entre conservar e preservar? Então aqui, ó, preservação. Preservar é você não entrar em uma determinada... Eu sei, querido. Passou pela minha cabeça isso. Entendeu? Mas não é assim. Tem uma, dependendo da localidade da sua propriedade, ela não é uma conservação, ela é uma preservação. É caracterizada como preservação, porque ali existem animais, ó. Preservação. Ali tem animais que estão em risco de extinção. Não é só animais, pode ter vegetais, árvores, que são árvores essenciais que auxiliam no processo de reprodução, alimentação de determinadas aves, répteis e mamíferos. Porque tem muita... Um exemplo só, isso na biologia, lembra? Muitos passarinhos que dependem de flores, que dependem de frutos para sobreviver. Tá bom? Então, nessas áreas, o que nós podemos fazer? Corredores ecológicos. Então, preservação. Para você não precisar entrar lá, para os seus animais, sua criação não invadir. Agora tem área de conservação. What is this? É quando você olha da sua propriedade e você pode usufruir e extrair algo daquela natureza e potencializar alguma coisa nela, como o exemplo da apicultura. Se eu vejo que naquela região eu tenho época floral, onde determinadas espécies vegetais vão me dar uma qualidade de flor que eu posso fazer a instalação de um apiário, aí o apiário, os insetos, as abelhinhas, como agentes polinizadores, vão potencializar a diversidade genética daquela vegetação. E eu vou conseguir extrair uma coisa agroecologicamente sem interferir lá na dinâmica. O mel próprio da geleia real. Tudo bem? Galera, com isso aqui a gente encerra nossas correções, as nossas atividades e um pouco de esclarecimento, né? A gente vai e volta. Meu Deus, foi um zoom! Mas, ó, daqui a pouco a gente volta para fazer outras informações de como instalar os SAFs. Eu acho que é lá na aula 9, tá bom? Tchau, tchau!